Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui no nosso canal. Você chegou no tempo 3, o último tempo profético. Eu sou o pastor Semei Gondim e eu estou aqui hoje para a gente fazer uma pequena reflexão antes de assistirmos um vídeo que eu considero muito importante, principalmente porque nesses últimos dias tem surgido muitas pessoas que comentam a respeito da perseguição e da opressão que sofrem por parte do inimigo. Muitas pessoas não conhecem essa parte da religião. Muitas pessoas não têm ideia do que acontece no mundo espiritual. Então, considero esse assunto de extrema importância. O pastor que vocês vão ver já, falando sobre esse assunto, traz esclarecimentos muito importantes para cada um de nós. Para mim foi um crescimento espiritual muito grande. Eu acredito que para você também será de grande importância, porque a Bíblia é muito clara ao falar a respeito dessa guerra espiritual. Eu conheço pessoas que têm comentado comigo, que têm experimentado situações muito difíceis com essa questão do ocultismo e da aparição de vultos e da sensação de que está sendo oprimido ou perseguido pelo inimigo. E tenho ouvido também de casos de possessão mesmo. Essa é uma questão que tem voltado a acontecer, tem sido recorrente nesses últimos dias. Isso é uma coisa terrível, muito séria, importante que nós estudemos sobre esse assunto. E eu espero que você, ao assistir esse vídeo, tenha o esclarecimento necessário, tudo que você precisa para saber como lidar com determinadas situações, com situações que são tão difíceis e complicadas de se vivenciar. Eu quero ler para você o que está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, que está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós sabemos que em outras partes da Bíblia se evidencia que há uma luta muito grande a ser travada contra o nosso próprio eu, contra nós mesmos. Mas há também uma luta a ser travada, e esta parece que Paulo está destacando aqui no texto. É uma luta que precisa ser travada com armas espirituais. E para que você possa se utilizar bem dessas armas, você precisa entender melhor como o inimigo atua, como o inimigo trabalha. Se você observar o verso 16, Paulo ainda diz assim aos Efésios: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Percebe? Existem armas especificadas pela palavra de Deus para enfrentarmos esta guerra espiritual, mas existe também uma necessidade de entendermos e conhecermos quem é o inimigo, quem é o nosso inimigo e como ele age. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos apóstolos, ele deixou claro uma coisa que poucas pessoas observam. Quando nós dizemos durante a oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, essa expressão livra-nos do mal, ela é mais apropriada se você ler da seguinte forma: livra-nos do maligno. Essa é uma expressão que cabe melhor com o grego original. Então, o apelo do Senhor é para que nós oremos não somente para não cair em tentação, como também devemos pedir a Deus para que Ele nos livre dos dardos inflamados do maligno. Sem mais delongas, eu quero que você agora fique com o vídeo que nós separamos específico sobre esse assunto, a fim de te ajudar nessa batalha, de te fortalecer e fazer você conhecer um pouco mais como o inimigo trabalha, para que nós possamos usar melhor as armas que são oferecidas por Deus para cada um de nós e que está em sua palavra. Fique agora com o vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Bem. Ok, pessoal, falamos muito sobre o que tem acontecido no mundo e o que temos visto. Bem, eu quero fazer um pequeno desvio agora, porque tivemos uma pergunta muito interessante, o que na verdade é uma pergunta muito poderosa, e eu sei que você tem estado envolvido com muito desse ministério, Dr. Conrad, e isto é sobre a libertação. E uma pessoa enviou a pergunta: a possessão demoníaca realmente existe no mundo de hoje? E qual é a abordagem bíblica para isso? Uma pequena mudança, mas uma pergunta muito poderosa, não é? E não se fala muito sobre esse ministério de libertação. Essa é uma ótima pergunta, e a resposta resumida é que quando Satanás foi expulso do céu, de acordo com o Apocalipse 12, ele levou 1/3 dos anjos.
Esses anjos caídos são chamados de demônios, e eles apareceram várias vezes no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E quando Jesus venceu Satanás no deserto, em Mateus 4, Satanás saiu como um inimigo derrotado. E daquele momento em diante, Jesus disse em Marcos capítulo 3 que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. E com isso ele quis dizer, eu derrotei Satanás no deserto e agora eu posso ir e libertar os reféns que ele fez. Então eu me envolvo em vários ministérios de livramento, e isso é uma coisa muito real, isso afeta tanto cristãos como hindus, budistas, muçulmanos e pessoas seculares. Então nós produzimos no nosso ministério, a Adventist Frontier Missions, um manual em 2018, que todo mundo pode baixar de graça. Ele pode ser baixado do site setfreeinchrist.org, escrito tudo junto, setfreeinchrist.org. Nós proporcionamos uma base bíblica para o livramento e a realidade dos demônios, e como nós reagimos à realidade da possessão demoníaca. Essas atividades demoníacas, eu vou falar bem resumidamente, elas ocorrem em 3 níveis básicos. Existe a perseguição básica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, Apocalipse 12:17. Isso é quando, por exemplo, você está indo para pregar em um lugar e o pneu fura. Satanás fica colocando problemas no seu caminho, e quando você reconhece isso, a resposta não é simplesmente consertar o seu pneu furado. Mas você deveria orar antes de sair para que Deus te proteja durante o trajeto e Satanás não possa interferir. Todos nós somos perseguidos por Satanás, não importa se você é cristão ou secular. O outro modo é a opressão. A opressão geralmente acontece por causa de um pecado acariciado ou também por algum espírito familiar herdado. Isso abre a porta para que Satanás tenha controle sobre certas partes da sua vida. Isso geralmente é associado aos apetites, ou seja, vício de drogas, vício de opioides, álcool, vício em pornografia. Essas pessoas se encontram envolvidas em comportamentos viciosos, mesmo que elas não queiram, e sentem que perderam controle sobre essa parte da vida delas. E o terceiro tipo que nós temos é a possessão. Eu nunca vi possessão em um cristão, mas eu já vi em hindus, budistas e pessoas seculares também. Com os cristãos e muçulmanos tendem a ser mais perseguição e opressão. Mas hindus, budistas e pessoas seculares experimentam possessão. E existem várias maneiras de lidar com isso, mas basicamente, se você tem ratos no seu porão, a solução para esse problema não é matar os ratos, mas sim se livrar de todo o lixo que você tem no porão, porque é o lixo que atrai os ratos. Então, nós precisamos, com cuidado e com oração, examinar as nossas vidas e esses recursos que eu mencionei nesse manual. Você pode baixar e vai ter um questionário sobre o que aconteceu na sua vida no passado e hoje em dia. E você pode se perguntar, será que eu abri alguma porta intencionalmente ou não, para que Satanás tivesse permissão de entrar na minha vida? E se essas portas foram abertas, a solução é se arrepender, confessar e pedir que o Deus tranque essas portas através do Espírito Santo. E tirar essas causas de influências demoníacas da sua vida. Por exemplo, aos 20 anos de idade, você pode ter feito uma leitura astral e desde então a sua vida ficou caótica. A solução é queimar esse horóscopo no seu porão, destruí-lo. Você pode ter brincado com uma tábua de Ouija na faculdade e agora, 40 anos depois, essas respostas da tábua de Ouija ficam estranhamente aparecendo e trazendo dor à sua vida. A solução é se arrepender de ter usado essa tábua de Ouija e não somente jogá-la fora, mas destruí-la. E pedir pela proteção do Espírito Santo. Essas interferências demoníacas são reais e esse ministério de livramento é como correr uma maratona enquanto você luta com Mike Tyson ao mesmo tempo. Porque os demônios são infinitamente mais poderosos e inteligentes do que qualquer pessoa. E o que eles farão é apontar qualquer pecado não confessado na sua vida quando você os encontra para te forçar a abandonar a luta, para que não seja possível libertar ninguém. Então, se você for se envolver no ministério de libertação, e a maioria das pessoas não querem se envolver nessas coisas, você vai ter que viver uma vida transparentemente cristã, onde você vai tentar evitar coisas que você sabe que é pecado durante a semana. Porque se você quiser pregar com credibilidade no sábado de manhã, você tem que estar vivendo uma vida autenticamente cristã, obedecendo os ensinos de Jesus de domingo a sexta. E no ministério de livramento é a mesma coisa. Se você se deparar com uma pessoa que tem um demônio na vida dela, esse demônio vai jogar esse pecado na sua cara.
Portanto, você tem que estar vivendo uma vida prudente e santa, intencionalmente evitando pecados conhecidos e acariciar pecados, para que quando você encontre alguém com demônios, eles não possam jogar esse pecado na sua cara e tentar te envergonhar no campo de batalha. E como princípio geral, muitas pessoas seculares, e talvez os seus ouvintes, alguns deles sejam pessoas seculares, eles assumem que, por exemplo, aqui do lado esquerdo está o reino de Deus, e ali do lado direito é o reino de Satanás, e eles acham que no meio é terra de ninguém. É assim que são seculares, viver no mundo secular, levar uma vida secular, sem se preocupar com Deus e suas exigências, a lei moral, ou sem se preocupar com Satanás me atacando. Então, quando eles vêm e dizem, vocês podem me ajudar a se livrar dos ataques de Satanás? A resposta é, se você quiser que ele seja o seu salvador, ele também tem que ser o seu salvador. Você não pode simplesmente pedir que ele te salve sem aceitar o senhorio dele na sua vida. Não existe uma área neutra. Ou você está sob a influência de Satanás, ou você está no reino de Deus. E se você não estiver intencionalmente no reino de Deus, quer você queira ou não, você está vivendo no principado de Satanás. E ele vai causar destruição e sofrimento na sua vida, porque é isso que ele faz. Então, se você quiser ser liberto de Satanás, você não pode simplesmente dizer, Senhor, me salve. Você também vai ter que dizer, Senhor, eu vou ser teu discípulo e te aceitarei como meu Senhor e Salvador. E Jesus falou disso em Mateus 12:43. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E quando ele não encontra, ele volta e encontra essa casa de onde ele foi expulso, vazia e varrida. E então esse espírito vai e encontra 7 outros espíritos piores que ele, e eles habitam nessa pessoa e a condição dela fica pior do que estava antes. O que Jesus está ensinando aqui é que quando um espírito é expulso, a solução é preencher a vida dessa pessoa com a presença do Espírito Santo. Do contrário, se você simplesmente expulsa os espíritos e fica com uma vida vazia e secular, os espíritos vão voltar e a condição dessa pessoa vai ficar pior do que era antes. Então, uma vida espiritual envolve uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de estudo, uma vida de testemunho, uma vida de comunhão com outros crentes, uma vida de fazer o bem às pessoas da sua comunidade, procurar oportunidades de mostrar o amor de Deus para a comunidade e demonstrar misericórdia para aqueles que não alcançam misericórdia na sociedade. Eu encorajo os ouvintes que visitem o site setfree.org e baixem o manual. Ele é chamado de Encontrando Liberdade em Jesus, é um PDF, é de graça, e eles poderão ler mais sobre isso ali. E esse é um aspecto muito real desse ministério. E, pastor, você estava falando alguns minutos atrás que nós sabemos que no livro de Apocalipse, no conflito final entre o bem e o mal, em Apocalipse 16, diz que Satanás enviará 3 espíritos demoníacos para juntar todas as nações para lutar contra Deus naquilo que o Apocalipse chama de a Batalha do Armagedon. Nós não falaremos de Armagedon agora, mas o negócio é que, na crise final da história da Terra, não vai ser simplesmente entre poderes políticos, mas haverão forças demônicas enganando e guiando nações para batalhar contra Jesus Cristo, para perseguir os seus seguidores e para juntar o mundo em rebelião contra Deus. Então nós sabemos pelo livro de Apocalipse que atividades demoníacas vão ser um problema no fim dos tempos. Mas a boa notícia é que Jesus nunca perdeu uma batalha para Satanás. E quando nós nos voltamos a Jesus e pedimos por ajuda, ele liberta as pessoas. Uau! Isso é muito poderoso, Conrad. E também temos para os nossos telespectadores 2 sessões que Conrad já fez anteriormente, que vai ao ar no HubChat. A próxima sessão será na próxima sexta-feira à noite e é uma sessão muito poderosa que fala sobre o Ministério da Libertação com muito mais profundidade. Portanto, por favor, fiquem sintonizados para a próxima sexta-feira à noite. E sim, são coisas com as quais vamos ter que lidar à medida que o tempo se aproxima da vinda de Jesus. Vamos ver essas manifestações e vamos ver este grande conflito que está acontecendo. Pessoal, muito obrigado por essa grande sessão e eu louvo ao Senhor. Obrigado por todos os telespectadores que têm enviado suas perguntas também. Continuem enviando suas perguntas para o nosso e-mail. Tenho certeza de que teremos perguntas sobre Armagedon para a próxima vez. Também temos algumas perguntas que não fizemos hoje, portanto, se você enviou suas perguntas e não fizemos, não se preocupe. Elas estão sentadas ali, elas estão esperando, mas chegaremos nelas até o final. Então, muito obrigado, Dr. Conrad e Pastor Clifton, pelo seu tempo hoje. Pastor Clifton, você pode fechar com uma oração, por favor? Claro, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo encorajamento que nos dás
Ainda que pareça que este mundo está saindo fora do controle, o Senhor sabe o fim desde o começo. Sabemos que o Senhor está com o seu povo. Obrigado pelo privilégio de compartilharmos a verdade com o mundo quebrado, tão necessitado dela. Que aqueles que estejam procurando por respostas encontrem o caminho, a verdade e a vida. Nos abençoe, abençoe todos os ouvintes e que eles tenham a certeza de que Tu és o Salvador de todos os tipos de problemas. Nosso desejo é estarmos contigo, Pai, para sempre, o mais rápido possível. Em nome de Jesus, amém. Amém.